Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos iniciar um novo módulo, análise diferencial de escoamento e começar tudo pela conservação da massa. Então deixa eu fazer uma breve historinha. Bom, já foi visto as formulações integrais dos balanços de massa, energia e quantidade de movimento. E vocês devem ter percebido que na formulação integral de volume de controle, nós precisamos conhecer as variáveis apenas na entrada e na saída. Pô, então você está me dizendo que não precisa conhecer o que está acontecendo dentro do volume de controle? Não, você precisa conhecer o que está acontecendo na saída e na entrada. O que está acontecendo dentro você não tem ideia do que tá vendo. Porém, em muitos problemas, por exemplo, para determinar a energia necessária para suprir um escoamento, determinar a carga que a bomba necessita para poder elevar uma altura de líquido, para determinar a força que esse escoamento está exercendo nesse equipamento mecânico. Para determinar esse tipo de coisa, a análise de volume de controle em formulação integral é suficiente, né? E na verdade é muito útil, porque se você conhece as variáveis somente na entrada e na saída, você consegue determinar as coisas que você quer, sem precisar saber o que está acontecendo dentro. É muito, mas muito útil mesmo a análise de volume de controle. Porém, se você quer traçar a distribuição de escoamento em relação a esse mesmo mecanismo, você vai ver que é uma parada complexa. Você vai ver que é algo que não é fácil. Você vai ver que quando o fluido contorna o objeto sólido, ele vai ter regiões de esteira, regiões de vorticidade. O sólido ele vai alterar, propriamente dito, né, o escoamento do fluido. Ele vai deformar o escoamento. O fluido vai exercer uma força. O fluido vai haver difusão entre as moléculas de fluido em relação às demais. Ou seja, é algo nada simples, né? Agora imagina se para determinar todas as coisas que nós já sabemos calcular tivesse que fazer um estudo disso. Seria muito complexo, né? Porém, se você conhece as variáveis na entrada e na saída, resolve muitos problemas. Mas, novamente, se o seu objetivo é estudar a distribuição do fluido em relação ao objeto, como, por exemplo, melhorar a aerodinâmica do objeto para diminuir a força de sustentação, para melhorar a eficiência desse equipamento mecânico com um determinado fim, você vai ter que fazer uma análise diferencial e, geralmente, essa análise diferencial vai estar associada a uma simulação computacional, uma simulação de dinâmica dos fluidos utilizando algum software, utilizando essas equações diferenciais que regem o comportamento dos fluidos. Beleza? Então é muito importante ter o conhecimento dessas relações integrais de balanço. E vamos começar, né, pela relação integral do balanço de massa, que já é conhecido, né? Esta é a relação integral do balanço de massa que já foi visto nesse curso. Esse primeiro termo representa a modificação no tempo da massa do volume de controle. E esse segundo termo representa a taxa líquida de entrada e saída de massa na superfície de controle. E por que tudo isso é igual a zero? Porque massa não é gerada. Não existe geração de massa. Ponto. Basicamente o que nós temos é isso, na formulação integral. Aí eu quero utilizar o teorema da divergência para poder transformar uma integral de superfície em uma integral de volume. Teorema da divergência ou teorema de Gauss. O teorema da divergência permite que uma integral de volume seja convertida em uma integral de superfície. Então, se eu tenho uma função vetorial g, a integral de área de g escala n dA é igual à integral de volume do divergente de g. Nossa, essa integral ela é absurdamente linda, né? Porque ela está dizendo que quando você pega o fluxo e projeta na circulação, e você faz vários passos matemáticos, você chega numa expressão que transforma uma integral de área em uma integral de volume. E o divergente é esse operador matemático, né, que representa a densidade de fluxo de campo. Ou seja, essa igualdade, embora seja inesperada, faz todo sentido. E ela é muito útil. Por quê? Vamos considerar que o meu g, a minha função vetorial, é ρv. Eu vou substituir então na expressão do teorema de Gauss. Substituindo g por ρv, eu vou ter que a integral do volume de controle do divergente de ρv é igual à integral na superfície de controle de ρv escala n dA. Bom, mas eu sei que ρv escala n dA integral de superfície é um dos termos da equação do balanço de massa. Bom, então eu posso substituir essa integral por essa integral de volume. Fazendo isso, eu vou ter duas integrais de volume.
e a soma das integrais é a integral da soma. Portanto, desde que esses dois termos desta equação sejam funções contínuas, para essa integral dar zero, o integrando tem que dar zero. Portanto, a modificação da massa específica no tempo mais o divergente de ρ é igual a zero. E esta é a equação da continuidade na forma diferencial. Pronto, chegamos onde nós queríamos. Esta é a equação da continuidade na forma diferencial. Porém, eu posso fazer a mesma coisa por meio de um balanço diferencial. Espia. Vamos considerar que eu tenho um elemento infinitesimal, um elemento diferencial. Vamos considerar um elemento mais simples, um elemento com esse formato de paralelepípedo. E eu vou considerar então que eu vou estar trabalhando com coordenadas cartesianas x, y, z, e o volume do meu elemento é ΔX, ΔY, ΔZ. Onde aqui essa aresta vale ΔX, essa aresta vale ΔY e essa aresta vale ΔZ. Na direção x, eu tenho uma vazão mássica entrando em x e eu tenho uma vazão mássica saindo em x mais ΔX. Eu tenho uma vazão mássica entrando em y e eu tenho uma vazão mássica saindo em y mais ΔY. E por fim, eu tenho uma vazão mássica entrando em z e eu tenho uma vazão mássica saindo em z mais ΔZ. E eu posso lembrar que a vazão mássica é ρ vezes escala n dA. Mas note que como o meu fluxo ele está entrando normal à superfície, esse produto escalar vira simplesmente a velocidade, né? Aí na entrada negativo, na saída positivo. Pois bem, fazendo o balanço, o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual ao acúmulo, eu vou ter que o que está entrando é vazão em x, y, z, o que está saindo é vazão em x mais ΔX, y mais ΔY, z mais ΔZ. Não existe geração de massa pela lei da conservação da massa, e o acúmulo é uma variação de massa no tempo, né? ΔM, ΔT. Daí eu posso substituir a vazão por ρVA. Então vai ser ρV em x e a área na direção x é ΔY, ΔZ. Aqui eu vou ter ρVY e a área na direção y, que é ΔX, ΔZ. E aqui eu vou ter ρVZ, ΔX, ΔY. Note que na direção x a área é ΔY, ΔZ, na direção y a área é ΔX, ΔZ e na direção z a área é ΔX, ΔY. Daí eu posso substituir também o meu elemento de massa por Δρ, ΔX, ΔY, ΔZ, que é a massa, né, do elemento. E eu posso dividir por dois lados pelo volume, que é ΔX, ΔY, ΔZ, e além do mais, eu posso organizar os meus termos de modo que eu escreva ele na forma de uma razão incremental, isto é, quando eu passar o limite eu terei derivadas. Fazendo isso, então eu vou ter ρV em x mais ΔX menos ρVx sobre ΔX negativo, e eu vou repetir a mesma coisa para os outros termos. Isso é igual à variação da massa específica no tempo. E eu vou passar o limite com ΔT tendendo a zero e com o volume tendendo a zero. Porque quando o volume tende a zero, tende a um ponto. E quando eu mando o tempo tender a zero, tende a um instante. Isso aqui é o quê? Δρ, né? É ρ em t mais ΔT menos ρ em t. Quando eu passar o limite, vai me dar a modificação de ρ com respeito ao tempo. E aqui eu vou ter derivadas. Portanto, eu vou ter menos a variação com respeito a x de ρVx, menos a variação com respeito a y de ρVy, menos a variação com respeito a z de ρVz, que é igual à variação de ρ com respeito ao tempo. E observe ainda que isso daqui é menos o divergente de ρv, porque o divergente é exatamente esse somatório, né? Então, o divergente de ρv é a variação com respeito a x de ρVx, mais a variação com respeito a y de ρVy, mais a variação com respeito a z de ρVz. Esse é o divergente em coordenadas cartesianas. Portanto, substituindo o divergente na minha expressão, eu vou ter que a variação da massa específica no tempo é menos o divergente de ρv. E eu posso passar ele para lá positivo, de modo que eu vou ter que a modificação da massa específica no tempo mais o divergente de ρv é igual a zero. E essa, novamente, é a minha equação da continuidade no formato diferencial. Eu ainda posso escrever essa minha expressão em termos da derivada material, aplicando a seguinte relação matemática que envolve o divergente. Essa relação matemática que me diz que o divergente de um escalar
de um escalar multiplicando um vetor é igual ao gradiente do escalar que multiplica o vetor mais o escalar que multiplica o divergente do vetor. Logo, nesse caso, né, aplicando essa expressão para o divergente de ρ, então eu vou ter que o divergente de ρ é o gradiente do escalar, né, que é a massa específica escalar a velocidade, mais ρ que multiplica o divergente da velocidade. E eu vou substituir essa expressão na equação da continuidade. Portanto, eu vou ter que a modificação da massa específica no tempo, mais o gradiente de ρ escalar v, mais ρ que multiplica o divergente da velocidade é igual a zero. E substituindo isso pela derivada material de ρt, nós vamos ter o seguinte, que 1 sobre ρ, derivada material de ρt mais o divergente da velocidade é igual a zero. Existe um vídeo já que fala sobre a derivada material. E a derivada material ela representa, né, as modificações locais e convectivas de uma determinada variável, no caso a massa específica. Então aqui nós temos a modificação local da massa específica e aqui nós temos a modificação convectiva da massa específica ao longo do nosso campo de escoamento, né? Beleza? Então eu também posso escrever a equação da continuidade em termos da derivada material. E por fim, tá aí. A equação da continuidade escrita da maneira convencional e a equação da continuidade escrita em termos da derivada material. Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.